bem-vindo a mais um programa de rádio e TV Web, o mais novo canal de comunicação da FASP-RJ. Hoje nossa entrevistada é a médica do trabalho, doutora Maria de Fátima Torres Faria Viegas. Tudo bem? Tudo bom. É um prazer enorme estar de volta com vocês. Ela é tecnologista, né, da Fundacentro, né? Isso. E também do Ministério do Trabalho, né, Maria? Então, o órgão do Ministério do Trabalho. E você vai falar sobre um assunto assim bastante interessante que muita gente não conhece ainda, né? Que é nanotecnologia. Para começar, você pode explicar aos ouvintes, né, às pessoas que estão nos assistindo, o que é nanotecnologia? Posso sim falar. Nanotecnologia é um assunto que é relativamente recente, mas não tanto. É a manipulação, produção e desenvolvimento de produtos, os chamados nanomateriais, que estão em escala nanométrica. Por isso é chamado de nanotecnologia. E o que seria escala nanométrica? Seriam partículas que estão na faixa de 0 a 100 nanômetros. É um tamanho tão pequeno, um pouquinho acima da escala atômica. Então são partículas muito pequenas, pouco visíveis ou não a olho nu. Agora, que tipos de trabalhadores, né, você que manuseiam, né, essa tecnologia? Essa nova tecnologia, essa nova técnica, né, são várias, porque elas interfaceiam com várias áreas de atividade hoje em dia. Desde medicina, informática, eletrônica, engenharia, todas essas áreas têm produção de algum artigo, de algum produto dentro da área de nanotecnologia, sendo utilizadas nanopartículas. Então, eu vou exemplificar para você. Na construção civil, na engenharia, né, já existe um cimento que a gente chama de nanocimento, que usa nanotecnologia. São partículas mais duras que fazem que esse cimento fique mais endurecido, mais rígido, mais resistente e com maior durabilidade. Esse é um exemplo, né? Trabalhadores que manipulam e produzem equipamentos da área da medicina, né? Existem já próteses ortopédicas que se utilizam de nanomateriais, por exemplo, de óxido de titânio. Então também é um tipo de produção, né? A parte eletrônica, na parte de informática, aqueles microprocessadores, então trabalhadores que manipulam essas áreas. Na área cosmética tem crescido muito, então as pessoas que trabalham em laboratórios com produção de produtos cosméticos também manipulam nanomateriais. Então são várias áreas de interface que hoje em dia já estão, inclusive, com produtos no mercado. Agora, Maria de Fátima, você falou que são partículas, né? Isso. E como é que entra o seu trabalho nisso? Essas partículas, elas podem afetar a saúde do trabalhador? Exatamente. Que é uma discussão, né? Muito grande. Porque na realidade a gente ainda não tem nada muito efetivo confirmado. O nosso trabalho, a nossa instituição, que é a Fundacentro, que é uma instituição que prima pela saúde do trabalhador, do meio ambiente, a nossa preocupação é exatamente a saúde, né, do trabalhador em questão. E obviamente a gente tem expandido isso para a saúde também do consumidor, já que a gente cada vez mais quer divulgar esse assunto para todos em questão. Então, com relação à saúde do trabalhador, nós temos um projeto dentro da Fundacentro que se chama Impactos das Nanotecnologias, porque são várias, à saúde do trabalhador e ao meio ambiente. Esse projeto existe já há alguns anos, desde 2008. E nós pesquisamos, né, e temos uma interface também com pesquisadores do mundo todo sobre os riscos potenciais dessa nova tecnologia à saúde do trabalhador e as pessoas em geral. Então, a nossa maior preocupação é que essas partículas são tão pequenas que provavelmente o que a gente tem encontrado é que a maior via de penetração delas é a via respiratória, né? Por serem tão pequenas, elas podem penetrar no trato respiratório. Eu quero deixar claro aqui que nanopartículas não são partículas tão novas e existem dois tipos: as que são geradas normalmente no ambiente e as que são chamadas nanoestruturadas, que são produzidas pelo homem. E são essas que a gente se preocupa.
você vai à rua, tem poluição, provavelmente tem nanopartícula, né? Gotículas de água de uma cachoeira são nanopartículas, já existem no ambiente há séculos. Então, assim, as partículas que são produzidas propositadamente nos processos de trabalho, essas sim são motivos de estudo e pesquisa para que isso venha a ser desenvolvido de uma certa forma para a proteção desse trabalhador. Hoje, a gente já tem alguns estudos que demonstram efeitos cardiovasculares nesses trabalhadores, existe relação com infarto, enfisema, câncer de pulmão, doenças respiratórias de uma forma geral. Quer dizer, os trabalhadores que podem ser acometidos ou pela respiração, em contato com a pele também. Agora, acontece que a gente precisa de uma certificação disso. E hoje a gente tem pleiteado imensamente uma regulação, uma marco-regulação, para que sejam feitas pesquisas, para que definam que tipo de substâncias são e que tipo de efeitos elas acometem o trabalhador e o consumidor de forma geral. E isso no mundo todo, não é só no Brasil. E o que a gente lamenta é que o investimento nas pesquisas para os riscos é muito menor do que na própria produção desses produtos. Você vê, esses produtos já estão no mercado de uma forma já intensa, sem divulgação, sem regulação. O trabalhador muitas vezes manipula essas substâncias sem ter conhecimento. Então a gente prima pelo direito à informação. Falta informação. Exatamente. Porque há quanto tempo ainda existe, né, essa nanotecnologia existente? Já tem bons anos. Os estudos do mundo, como sempre, né? Já tem bons anos. As coisas se arrastam. Depois, né? Para variar, já começou um pouco depois. E o que é difícil para nós aqui, né, enquanto país emergente, são os investimentos, né, para que isso seja feito, para que essas pesquisas sejam executadas. Então, existe já um comitê interministerial de nanotecnologia que o governo brasileiro já instituiu para que possa ter uma interface com outros países, para que as pesquisas sejam incentivadas e para que os riscos sejam identificados e, na medida do possível, minimizados ou evitados. Eu faço parte desse comitê e nós temos reuniões em Brasília e já tive a oportunidade de viajar com esse comitê para ter reuniões com a Comissão Europeia para demonstrar esse tipo de preocupação. E a gente, com esse projeto, tem viajado pelo mundo para poder divulgar esse tipo de trabalho com a preocupação evidentemente à saúde. Agora, por falar em Europa, né? Lá eles são bem mais avançados. Existe informação dos trabalhadores, há um regulamento. Eu vou te confessar o seguinte, obviamente, eles têm mais avanço na medida que eles têm muito mais recursos para isso, né? Não só na Europa, como nos Estados Unidos. E um outro país que tem despontado muito em relação às pesquisas, por incrível que pareça, é a China. Mas a questão é que, mais uma vez, mesmo lá fora, países que têm condições de investir, eles hoje ainda investem muito mais na produção do que na pesquisa para os efeitos e riscos possíveis ao trabalhador e ao consumidor. Então, isso ainda vem atrás, a reboque da produção, né? Mas, assim, com certeza eles têm um pouco mais de avanço em relação a isso. E essa preocupação existe. Na Espanha também tem essa preocupação. Existem instituições que se preocupam muito com a saúde do trabalhador e estão tentando desenvolver pesquisas para que isso possa ser regularizado. Agora, que estratégias as empresas que trabalham com a nanotecnologia, né, materiais, né, também, podem adotar para caracterizar e identificar os riscos que seus trabalhadores, né, estão expostos? Na realidade, são tarefas ainda difíceis, porque se a gente não conhece exatamente o efeito que vai causar no ser humano, seja ele trabalhador ou consumidor, a gente não tem como identificar e diagnosticar o tipo de risco. Vamos dar um exemplo, né? Se eu tenho uma doença que ela já está diagnosticada, definida, e eu tenho como diagnosticar laboratorialmente ou radiologicamente, eu vou saber identificar e tratar. A nanotecnologia, esses efeitos ainda são incipientes, a gente não tem ainda os resultados definidos. Então fica difícil, porque também as pesquisas
nos dar algum tipo de marcador que eu possa dizer, não, eu vou examinar esse trabalhador com este olhar, vou colher este tipo de exame, vou fazer esse tipo de raio-x ou tomografia e vou identificar se isso é o efeito da nanotecnologia. Infelizmente a gente não tem isso. Então, o que as empresas precisam fazer? Antes de mais nada, reforçar mais uma vez o que a gente chama de princípio da precaução. Então, se eu manipulo algum tipo de nanomaterial, eu preciso me precaver da melhor forma possível. Ou seja, com algum tipo de equipamento de proteção, seja ele coletivo ou individual, que me dê, ou pelo menos minimize aquele efeito, do ponto de vista de transmissão respiratória, dermatológica, na pele e tudo mais. Então, este é um tipo de precaução que a gente usa para tudo, na realidade. E, em segunda instância, a vigilância desse trabalhador. Então, eu tenho que monitorar em intervalos pequenos o trabalhador que está manipulando isso, porque qualquer coisa diferente que surja nele, opa, eu já vou ter um alerta de que aquilo ali não tinha. Então, eu vou começar a me precaver para aquilo. Agora, ainda tem um outro problema. A maioria das empresas, infelizmente, ainda não assume que usa esse tipo de nanotecnologia. A gente já tentou em algumas, principalmente em São Paulo, e alguns não negam que tem esse tipo de material. Então fica ainda mais difícil. Fica difícil, no Brasil, da gente definir isso. Isso, e os trabalhadores que pagam, Exatamente, com certeza. Eles que... Por isso é que a gente quer divulgar cada vez mais, para que engaje o público, que pelo menos as pessoas fiquem informadas e alertas de qualquer coisa e perguntarem, que tem direito a isso. E ele tem direito a dizer, não, com isso eu não trabalho, eu não vou aceitar porque eu desconheço, entendeu? Então a gente tem essa missão de passar esse tipo de informação. E até mesmo para o consumidor. Cabe ao empregador, Deixar tudo claro. Agora, nós estávamos até conversando aqui, a respeito de produtos de beleza, Isso. O shampoo, cremes, que usa, que já vem no rótulo, Isso. A palavra nanotecnologia, e ninguém sabe o que é, mas uma palavra nova, tem esse detalhe que foi bom você lembrar, porque não adianta às vezes a pessoa ler e não saber o que é. Então ela tem que estar informada do que mas faz mal ao consumidor, não. A gente não tem esse efeito. Eu vou te dar um exemplo, que assim, é uma questão polêmica, É um certo conflito, porque a nanotecnologia, a gente sabe que ela veio para ficar, ela não vai embora, ela veio para ficar. E a gente também tem que reconhecer que ela traz alguns benefícios. Puxando a sardinha para a minha brasa, por exemplo, na área médica. Isso, na área médica, quais os benefícios? Pois vamos dar um exemplo. Aquilo que eu citei antes, com relação a próteses ortopédicas, utilizando um material chamado de óxido de titânio. Elas são muito mais leves, muito mais fáceis, o pós-operatório é mais tranquilo, a pessoa vai andar com mais facilidade com prótese de quadril, prótese de joelho, cotovelo. Então, tem esse desenvolvimento. Na área cardiovascular, já tem válvulas do coração também com nanomaterial e tem maior durabilidade. Assim, e é mais leve, e duram mais, ou seja, o paciente não corre tanto risco de ser submetido a outras cirurgias, assim como as próteses. Eu acho que agora está esclarecendo mais, Exatamente. Com relação, existe um serviço na USP de Ribeirão Preto, que já funciona há algum tempo, um pesquisador, um colega nosso, que já usa uma substância de nanomaterial na forma de um creme para tratar câncer de pele. Esse material ele tem que ser submetido a um foco de luz, a um tipo de luz pulsada, e ele tem conseguido uma estatística alta de cura, sem cirurgia, de 98% a 99% dos cânceres de pele, com exceção do melanoma, que é um câncer um pouco mais invasivo, mais escuro, então ele não consegue responder a essa terapia. Então é um outro benefício. Isso ele já está fazendo há algum tempo e já tem vários pacientes, uma casuística grande, e ele está querendo divulgar isso para outras universidades do Brasil. Isso dentro do ambulatório dentro da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Então, assim, a gente fica fascinado com a possibilidade de você ter tratamentos dentro da área médica que vão facilitar a vida de todo mundo. Tratamento dentário também? Também, já tem material, também. Então, assim, obviamente, a gente quer primar por uma regulação, por um marco regulatório, para que a gente identifique se isso pode, no futuro, gerar algum risco. Mas como tudo na vida,
Por exemplo, eu não sei se você lembra bem na época do risco do amianto, às vezes, sim, né? Que as pessoas só ficaram doentes muitos anos depois, trabalhadores que manipulavam. A gente tem esse temor também, não só de trabalhador, como consumidor. Que tipo de efeito, se eu passar um produto na pele de uma grande indústria de cosméticos, eu vou ter? Será que vai ser só benéfico? A gente ainda não sabe. Mas, obviamente, a gente torce para que seja. Mas o que a gente tem que insistir é na pesquisa. Reforço a atuação que tem que ser feita. Pesquisa para identificação e evitar os riscos que podem surgir depois. Isso agora, então acho que já esclareceu um pouquinho, né? Um pouco mais, né? É um tema difícil, né? Novo, mas interessante, mas difícil. E quais são as novidades? Recentemente você participou de um fórum, né? Isso. Sobre a nanotecnologia, né? A gente vem participando de vários, né? Então, o que a gente vê, quer dizer, depois que eu estive aqui, eu estive na Irlanda, num fórum só de nanotecnologia, onde a gente se reuniu com a Comissão Europeia, e nesse fórum, especificamente, o Brasil, nessas reuniões, intensificou a interface com esses países da Europa para fazer pesquisas junto com eles, ou seja, para que os pesquisadores daqui do Brasil pudessem frequentar os laboratórios europeus e iniciar trabalhos de pesquisa. Então, isso, por um lado, foi muito bom. Aqui no Brasil, por sua vez, foi criado um sistema chamado CISNANO, onde alguns laboratórios de universidade, dentro de universidade, estão especificamente tratando da pesquisa em nanotecnologia. Exemplo, a Unicamp, a Universidade de São Paulo também tem, a Universidade Federal de Minas Gerais também tem, no Rio Grande do Sul também. Com apoio do governo. Com apoio do governo. E de outra forma, quer dizer, nós estivemos depois disso no Japão, onde fomos também apresentar o trabalho, porque no nosso projeto a gente tem uma preocupação enorme com o trabalhador, então nós resolvemos elaborar cartilhas que expressam em primeira instância o que é nanotecnologia e depois a gente já está indo para a quinta edição, para o quinto volume, e cada uma delas fala de uma categoria profissional. Então, nanotecnologia na construção, a gente fala um pouco, uma linguagem bem acessível para o trabalhador, na metalurgia, no ramo químico, e essas cartilhas elas já foram traduzidas para o inglês e para o espanhol. E a gente divulga isso quando a gente vai para fora apresentando esse tipo de trabalho. Tem sido bem recebido. Né? E depois, no ano passado, eu estive na Alemanha, eu e uma colega que é a coordenadora do projeto, a doutora Arcuri, e também para apresentar isso no Congresso Mundial de Saúde e Segurança do Trabalho. Então, a gente tem tentado, na medida do possível, divulgar cada vez mais o nosso trabalho e interfacear com o mundo de maneira geral, seja a Europa, seja Agora a senhora falou em cartilha, as pessoas podem ter acesso? Sim, podem ter acesso. Impressas só na Fundacentro, mas elas podem entrar no site da Fundacentro e dentro do site da Fundacentro existe um subsite de nanotecnologia e elas podem fazer o download de todas elas no próprio site. O site da Fundacentro é www.fundacentro.gov.br. Agora, quanto a alguma novidade, assim, de imediato? Novidade em nanotecnologia, na produção, isso. Cada dia se lançam mais produtos, né? Hoje em dia também outras coisas que estão em voga são vestuário. Né? Vestuário já está também sendo multiplicado por aí, principalmente roupas para atletas, no caso, eu acho que especificamente para atletas, porque tem uma facilitação, não tem meio sem chulé. Isso é importante. As roupas secam, não ficam molhadas, o suor, elas absorvem água muito rapidamente, então para eles é interessante que assim seja. Existem pastas de dente também com nanotecnologia que clareiam os dentes com mais intensidade. No ramo do esporte também. Mas já está disponível? Já. Raquetes de tênis mais leves, bolas de tênis mais leves. Quer dizer,
dizer, essa interface com diversas áreas é cada vez maior, né? Isso a gente fica sabendo por pesquisa e às vezes o consumidor não sabe, né, que está utilizando esse tipo de material, como eu falei antes. Maria, quais os desafios, né, para se garantir a saúde e segurança dos trabalhadores que lidam com essas nanotecnologias e nanomateriais, né? Basicamente o que eu já falei um pouco, né, com relação ao princípio da precaução, ao direito à informação, isso jamais a gente pode esquecer. Que a gente fica batendo nesta... né? E a luta que a gente está fazendo no nosso projeto, por exemplo, a gente tem pleiteado isso muito dentro do nosso grupo. Nós temos um especialista em Direito, que é da Universidade de Unicinos, no Rio Grande do Sul, e que tem nos ajudado muito com a questão da regulação e do marco regulatório, da necessidade premente disso ser exigido em relação à pesquisa. A gente não quer de forma alguma impedir que o Brasil cresça em produtividade em relação a isso e perda a competitividade, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que inicialmente pleitear e exigir as pesquisas com relação aos riscos. Existe também, Nina, desde 2013, se não me engano, um projeto de lei no governo, na Câmara dos Deputados, do deputado José Sarney Filho, que prima, que reza sobre um marco regulatório. Esse projeto ainda está em discussão, à medida que tem algumas questões que ainda têm que ser debatidas, talvez o grau de exigência que tem que ser discutido é muito grande, né? Um artigo recente de um professor da Unicamp cita isso. Então, ainda existem modulações a serem feitas para que exatamente aquilo que eu falei antes, o Brasil não perca a possibilidade da produtividade, de competitividade, mas sim que se exige, antes de mais nada, a pesquisa e se fomente a pesquisa. Isso é o mais importante, né? Para isso precisam ter investimentos ainda que privados, para que a gente possa investir nisso e aí sim ter uma possibilidade de produzir cada vez mais com segurança. Ok, Maria, nós conversamos aqui, né, com a doutora Maria, né, de Fátima, médica do trabalho, e qualquer novidade, né? Com certeza. Nanotecnologias, né, nanomateriais. Será sempre. Tá, vai ser um prazer em tê-la aqui outra vez com a gente. Obrigada. Tá? Muito obrigada, foi um enorme prazer. Tá, obrigada a você.